Olha, quem é professor ou professora de física com certeza já passou por isso. Você apresenta um problema e a primeira coisa que o aluno faz é catar os números e pegar a calculadora. A fórmula, que é a essência, a linguagem da física, acaba virando um obstáculo, sabe? Em vez de ser a chave para a solução. Então o que a gente vai fazer aqui é entender por que isso acontece e, o mais importante, ver umas estratégias bem práticas para virar esse jogo. E aqui está o X da questão, bem claro, lado a lado. De um lado, o jeito do aluno. Me dá os números, cadê a calculadora? Preciso da resposta final. É aquela pressa pelo concreto, né? Agora, do outro lado, o jeito do físico. Calma lá. Primeiro, vamos resolver tudo com as letrinhas, com as variáveis. O importante é entender a relação entre as coisas. Os números? Os números a gente coloca só no finalzinho. É uma baita diferença de mentalidade. Bom, esse método do físico de usar as letras tem até nome. É a solução literal. Significa exatamente isso. Em vez de usar 10 quilos, a gente usa M de massa. A ideia é criar uma expressão geral que serve para qualquer valor, antes de se prender a um número específico. A questão é, por que uma coisa que é tão, mas tão poderosa para um físico, parece um bicho de 7 cabeças na sala de aula? Certo, então vamos investigar isso mais a fundo. É importante entender que essa resistência não acontece por acaso, não é aleatória. Existem motivos bem claros por trás dela que a pesquisa em ensino já até identificou. E claro, entender a causa do problema é sempre o primeiro passo para a gente poder resolver, né? Então, o que as pesquisas mostram? Basicamente, são 4 grandes motivos. O primeiro é a abstração. Pensa bem, letras como V ou A soam etéreas. Já os números? Os números são palpáveis, são reais. O segundo motivo é o vício da calculadora. É uma ansiedade para chegar logo no número final, sabe? Terceiro, a insegurança com a matemática. Muita gente tem medo de se embolar com a álgebra. Os números dão uma sensação de segurança. E por fim, o quarto ponto, parece que dá mais trabalho. Escrever as fórmulas parece muito mais complicado do que só fazer a conta. Ok, então como a gente quebra essas barreiras? Bom, a chave aqui é uma mudança de perspectiva, de filosofia mesmo. O foco não pode ser só achar a resposta, tem que ser construir o entendimento. E é aí que entra um conceito fundamental para nossa conversa. E esse conceito é o de matematização. Calma, o nome parece complicado, mas a ideia é simples. Não é só sobre usar a matemática para calcular, é muito mais que isso. É sobre desenvolver um pensamento matemático para conseguir descrever e entender de verdade os fenômenos físicos. A matemática vira a língua que a gente usa para falar sobre a física, e não só a calculadora. Beleza, mas como a gente faz para promover essa tal de matematização na prática? A boa notícia é que a pesquisa e ensino nos dá uma caixa de ferramentas bem legal. A gente vai ver agora 5 estratégias, todas testadas, que ajudam a atravessar essa ponte, do concreto para o abstrato. Vamos lá para a primeira estratégia. E essa aqui, olha, é talvez a que mais muda o jogo. A ideia é a seguinte: em vez de dar a fórmula de bandeja, que tal se os estudantes participassem da criação dela? Pensa só que poderosa essa ideia. E se, em vez de decorar uma equação, os estudantes a inventassem a partir da observação de um fenômeno? Pois é exatamente isso que propõem as tarefas de invenção em física. E como isso funciona? É bem legal. Os alunos recebem um desafio e a missão deles é criar um modelo matemático, uma fórmula, para descrever aquilo. Isso leva a um conceito muito importante, chamado fracasso produtivo. Ou seja, o ato de tentar, errar, ajustar, tudo isso prepara a mente. Aí, quando a fórmula oficial é mostrada, não é mais um monte de letra aleatória. Faz todo sentido, o foco muda. Eles começam a procurar o que é constante, o que não muda no sistema, que é, no fundo, a alma de qualquer lei da física. A segunda estratégia mexe com algo bem central, a nossa definição de sucesso. Pensa comigo, se a única coisa que vale ponto é o número final, é óbvio que todo mundo vai correr para a calculadora. Mas e se a gente mudasse a regra do jogo? E se acertar a questão significasse outra coisa? É aqui que está o pulo do gato. O sucesso não pode ser só o número. A gente precisa começar a valorizar outras habilidades. Por exemplo, a capacidade de analisar os casos limite. Tipo, o que acontece se essa variável for zero? Ou se ela tender ao infinito? Ou ainda, a habilidade de interpretar a relação entre as coisas. Se eu dobrar a massa, o que a fórmula me diz que vai acontecer com a aceleração? É sobre fazer a matemática contar a história da física. E essa mudança de mentalidade é tudo. Porque no fim das contas, uma fórmula não é só um comando para a calculadora. É muito mais. É uma história sobre o universo, contada da forma mais concisa e poderosa possível.
Agora, a terceira estratégia. Essa foca totalmente no papel de quem ensina. É a ideia de transformar o ensino em uma espécie de aprendizado de artesão, sabe? Onde o professor é o mestre e o aluno o aprendiz. E o que o mestre faz, ele não só mostra como fazer. Ele abre o capô e mostra o porquê por trás de cada passo da álgebra. Ele pensa em voz alta, sabe? Olha, eu vou isolar essa variável aqui por causa disso. O processo de decisão fica visível. E uma dica de ouro aqui é começar com números simples, inteiros, para ajudar a construir a intuição, para depois pular para as variáveis mais abstratas. É como colocar rodinhas na bicicleta. Quarta estratégia. Sabe quando a gente diz que alguém é fluente em um idioma? É quando a pessoa consegue pensar e se expressar naquela língua sem esforço. A ideia aqui é a mesma. A verdadeira compreensão da física vem quando se tem fluência para traduzir uma mesma ideia entre diferentes idiomas, as palavras, a álgebra e os gráficos. Pensa nesse fluxo. Tudo começa com um problema em palavras. O primeiro passo é traduzir essa história para a linguagem da álgebra, para a fórmula. E o terceiro passo é ser capaz de ver essa fórmula, de visualizar o que ela significa num gráfico. Quando uma pessoa consegue ir e voltar entre essas três coisas, texto, equação, gráfico, sem se perder, aí sim a compreensão ficou sólida. E chegamos na quinta e última estratégia. Essa aqui dá um passo para trás e olha o quadro geral. A gente sai da sala de aula individual e vai para o currículo, para a estrutura do ensino como um todo. A pergunta é: e se o próprio sistema fosse organizado para ajudar a derrubar essas barreiras? A ideia aqui é genial de tão simples sincronizar as matérias. Imagina só que incrível! O aluno está aprendendo o que é uma derivada na aula de cálculo e na mesma semana ele precisa usar exatamente a derivada para entender velocidade instantânea na aula de física. A matemática deixa de ser aquela coisa abstrata e vira uma ferramenta com utilidade imediata, óbvia. Então, se a gente olhar para todas essas 5 estratégias, percebemos que elas apontam todas para a mesma direção. Elas são, na verdade, um convite para a gente repensar qual é o verdadeiro objetivo quando se ensina física. E a conclusão é essa. O objetivo final não pode ser o número na calculadora. O grande prêmio, o que realmente importa, é a habilidade de olhar para uma equação e enxergar ali dentro uma história sobre o mundo físico. A meta é transformar alunos que são meros calculadores em verdadeiros intérpretes do universo. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma provocação para todo mundo, seja quem ensina ou quem aprende. No fim do dia, o que vale mais? Ter a resposta certa para um problema ou ter o entendimento certo que te permite resolver qualquer problema? Fica aí a reflexão.